Olá, tudo bem? Quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E o nosso assunto hoje é harmonia, harmonia na vida. E aí a reflexão que eu gostaria que você fizesse hoje é como é que está a sua vida? Ela está harmônica? Nós ouvimos muitas pessoas falarem a respeito de harmonizar os vários papéis sociais que desempenham. E eu gostaria de falar pelo menos cinco pontos que eu considero muito importantes a respeito desse assunto, a respeito desse equilíbrio. E eu quero, quando a gente fala em harmonia, o que me vem à mente é algo agradável de se ouvir, agradável de testemunhar, de experimentar. Algumas pessoas falam a respeito de como poder balancear determinada profissão com a vida familiar, por exemplo, com com os outros papéis sociais, o seu lazer, a sua vida conjugal, a sua vida familiar. E há um ponto que eu considero muito importante, que é algumas profissões, elas são, na verdade, inconciliáveis com uma vida familiar mais participativa. E quando a pessoa se dá conta disso, ela precisa, em segundo lugar, saber estabelecer os limites que ela quer para a vida dela, considerando isso. O que é mais importante para ela? É mais importante ela dedicar-se a essa atividade profissional? Ou ela não gostaria de estar mais distanciada da sua vida familiar? E estabelecer os limites é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade de cada um. Porque se você deixar que a empresa que você trabalha, a corporação que você trabalha, estabeleça esse limite, saiba que por mais agradável que seja ela, por mais bem pontuada que ela esteja em ambientes agradáveis para se trabalhar, a realidade é que as corporações, ela em sua totalidade, elas querem o máximo dos seus colaboradores. Então esse limite quem tem que estabelecer é você. Terceiro ponto importante é que quando a gente fala em equilíbrio, é preciso ter equilíbrio nessa busca por equilíbrio. Porque algumas pessoas falam assim, eu não tenho me dedicado a cuidar do meu físico, então eu, ao invés de trabalhar tanto, eu vou mudar a minha vida e agora eu vou treinar muito, eu vou praticar muita atividade física. E aí começa com uma rotina que não é nada equilibrada. Então, assim, é importante ter essa percepção a respeito desse equilíbrio que precisa ter. Acho que o quarto ponto importante é considerar que a vida que você quer viver, que é o que você gostaria, o que você tem como harmônico, como a vida que você gostaria de ter nos vários papéis sociais, de acordo com o que é importante para você, você pensar em viver esse cenário de vida hoje, ao invés de cair na armadilha de pensar em se aposentar primeiro para vivenciar isso, ou esperar os filhos crescerem para vivenciar aquilo que quer. E o último ponto eu vou falar depois, ao final do nosso programa. A gente vai conversar a respeito de harmonia. E para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa ilustre, uma pessoa muito especial, que sabe tudo de harmonia. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios da VMV TV o maestro Cláudio Cohen. Prazer. Tudo bem, Carla? Vamos estar aqui com vocês aqui e falar sobre harmonia. Música tem muito a ver com esse assunto, né? Tem muito a ver com esse assunto, né? Com a sua vida, com a regência, né? Claro. Eu gostaria que você iniciasse falando pra gente como é que foi o seu início na música. Bom, na verdade, a música em alta performance, ela só pode começar na primeira infância, né? Porque, na verdade, é no momento em que você está trabalhando toda a sua cognição, né? Aquela cognição primária. E, assim como no esporte, é muito importante você ter já os primeiros passos da infância
na música, porque também tem a destreza instrumental, tem o conhecimento e é um conhecimento de muita complexidade. Então, comecei a estudar música com 4 anos de idade, por influência da minha mãe, né? E comecei ali nas primeiras lições de piano, e depois na Escola de Música de Brasília, comecei a estudar violino, e aí já aos 12 anos estava tocando em orquestras infantis e juvenis, e com 16 anos eu já ingressei na Orquestra Sinfônica, a qual hoje eu sou o maestro titular. Olha, então assim, mas bem novinho mesmo, quando você estava nesse contato com a música, você chegou a duvidar que aquele era o caminho que você queria seguir? Claro, toda vez que você opta a seguir caminhos que não são tradicionais, entendeu? Você entra, de certa forma, num desequilíbrio, né? Aí é que a gente fala da harmonia. E a harmonia significa você estar em sintonia com o ambiente, você estar, vamos dizer, conectado às regras que se estabelecem. Então você tem que seguir as carreiras tradicionais, né? Tem a família também, tem a sociedade, tudo isso. E a música ainda, né, naquela época, hoje já tem uma aceitação muito maior, não era uma profissão que você pudesse considerar tradicional ou que você pudesse levar em frente. Então, isso, de certa forma, gera realmente um desconforto, gera uma instabilidade. Eu acho que ainda hoje traz essa insegurança, né? Acredito que muitos pais devem ficar arrepiados, assim, quando o filho fala assim, não, eu quero ser músico. Não, filho, faz isso não, faz uma faculdade aí, uma outra faculdade, não é? Claro. Acho que até hoje... Porque eu já conversei com vários músicos, né? A gente teve a grata satisfação de ter alguns excelentes músicos aqui no programa também. E eles falam da dificuldade de viver da música, né? Que ainda é difícil viver da música. Na verdade, é um conhecimento que é tão importante que eu acredito que tinha que ter nas escolas, que tinha que ser massificado, porque ajuda muito na formação da pessoa, né? Ajuda na formação, na intelectualidade, no raciocínio, porque a música também trabalha com um lado do cérebro que a gente não está acostumado a utilizar. Então, ele é muito, vamos dizer, é uma ferramenta que desenvolve muito conhecimento, desenvolve as conexões cerebrais, entendeu? Então, assim, independente de você ter um filho que vá ser músico ou não, é importante que ele estude para ter esse conhecimento a mais. É como se fosse uma língua nova que você aprende, né? Porque a linguagem musical ela é extremamente complexa e ela mexe muito com o seu raciocínio. Então, obviamente que tudo que faz assim uma mexida nesse sentido é benéfico e traz, vamos dizer, agrega valor aos outros, à tua criatividade, aos outros conhecimentos aos quais você esteja vinculado. Interessante porque você falou a respeito das conexões cerebrais que são organizadas por meio da música, e eu acredito que isso deve ajudar muito a aumentar muito a inteligência, a capacidade de raciocínio, a capacidade de concentração, de foco. Sem dúvida, a concentração, o raciocínio, a criatividade, né? Você também passa a utilizar outros, vamos dizer, a audição você fica mais desenvolvida e tudo isso afeta diretamente no teu desenvolvimento cerebral. É muito importante, a música nesse aspecto ela é muito importante. Eu queria que você falasse assim, o que significa para você, que você falou que muito rapidamente, né, você começou nessa tua experiência com a música. Você com violino foi com quantos anos? 7 anos. 7 anos. Foi no violino que você começou, né? Não, na verdade eu comecei no piano, depois eu fui para violino. O violino se tornou meu instrumento principal, né? Porque nas orquestras os violinos são, vamos dizer, protagonistas, né? São instrumentos que têm muito destaque. E o músico principal de uma orquestra, que é o Spala, é um violinista. Né? Aquele músico que está ali logo mais próximo do maestro e que muitos dizem que é o substituto do maestro. No passado, quando as orquestras eram muito pequenas, então a liderança das orquestras era feita pelo músico principal, não tinha maestro, porque era mais fácil de você organizar ali o conjunto, então era esse músico que era o Spala, que era um violinista, que liderava... Ele que dá o tom. Das entradas, das coordenas, todas vamos dizer, os detalhes, os andamentos e tal. Como a orquestra cresceu muito, por exemplo, a nossa orquestra hoje é uma orquestra, que é a Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que é a orquestra oficial aqui da cidade de Brasília, né?
ela tem mais de 90 músicos. E para você Nossa. coordenar mais de 90 pessoas no palco, realmente aí você precisa de ter uma referência que é o maestro e que passou a ser aquela pessoa que dá a sua interpretação para as diversas obras dos compositores universais e unifica todo o discurso em relação à orquestra. É como assim um técnico de um time desportivo que ele está ali dando as instruções, já tem que fazer por aqui, vai para lá, Sim. é melhor usar essa estratégia e tal. E aí eu falo que o Spala é como se fosse o capitão do time, que é aquele cara que está ali dentro do time, em campo, né, em campo ali auxiliando ao técnico. É mais ou menos assim funciona o comando de uma orquestra. A gente está com algumas imagens, inclusive, né, da regência do maestro Cláudio. Aí, se o Thiago puder colocar um pouquinho para os telespectadores assistirem. Não? Ainda não? Então, tá certo, tem um pouquinho da Berliner Philharmonic. Isso foi um concerto que eu fiz em Berlim. Essa é a principal sala de concertos, né? Uma das principais salas de concertos do mundo, que é aí nesse teatro que toca a Filarmônica de Berlim. E eu fui convidado por essa orquestra, com essa pianista maravilhosa, a fazer esse concerto lá em Berlim 2 anos atrás. Então... Agora, me fala assim, ainda assim, o que significou isso para você e o que significa a regência para você, Cláudio? Bom, a regência significa você ter o controle da música nas suas mãos em diversas situações. Porque a música, você tem todo tipo de música, né? Você tem a música desde o século XVIII até a música do século XXI, a música clássica, a música popular, e a orquestra se presta a executar todo esse tipo de música, entendeu? E o maestro está ali dirigindo, ele tem o controle sobre aquela situação, ele está ali fazendo fluir a energia, a harmonia que ele tem dentro de si para os músicos e para a música, para obter um resultado de alta performance, né? Cada vez mais. E assim, o nosso nível de exigência ele é infinito, né? Então, uma vez que você acha, olha, foi ótimo, o próximo tem que ser melhor. Você nunca, o céu é o limite, então você está sempre buscando melhorar a qualidade da tua performance, do teu resultado. E a música, assim, no meu caso, enquanto regente, me permite não ter fronteiras, porque é uma linguagem sem fronteiras. E, diferentemente do teatro, que você tem a barreira da língua, né, da linguagem falada, a música não. Você tem, vamos dizer, uma linguagem universal. Então, como eu estava ali em Berlim, dirigindo uma orquestra alemã, mas nessa orquestra alemã tem músicos de vários países, entendeu? E você fala, vamos dizer, numa linguagem... você pode falar em inglês e tudo, mas existe a linguagem da música, que é a linguagem dos gestos e que todos entendem. Então você poder estar no mundo inteiro transmitindo o seu conteúdo, o seu recado, a sua mensagem e a sua visão das músicas, vamos dizer, não tem preço, não tem como descrever. É uma satisfação, né? Tremenda, tremenda. E assim, você se sente, em determinados momentos, assim, você deve sentir como se fosse um só com aquele momento. Exatamente, é como eu falei para você, é como se fosse uma transmissão de energia. Você transmite aquilo que você está sentindo para os músicos da orquestra com gestos, né? Você durante um concerto, uma apresentação, são só seus gestos. E cada gesto daquele tem um significado e tem uma força. E eles, ao mesmo tempo, fazem uma troca dessa energia entre eles e comigo. Então é um fluxo assim cíclico, energético, que traz a música, a vida, né, e a existência para as pessoas que estão ali assistindo o concerto. Há momentos que você fala assim, olha, consegui passar o que eu queria. E outros que você fala assim, eu queria algo mais, eu queria... Como que é? Tem os dois momentos. Tem os dois momentos. E assim, a gente fala que a música em performance, né, e o maestro dirigindo uma orquestra, ele está ali dirigindo uma situação, e se tem uma crise, você tem que fazer um gerenciamento da crise imediata. Ele, olha, não está acontecendo como eu quero, eu preciso mudar isso aqui, e você tem que transformar aquela energia e fazer aquilo acontecer, e você consegue... Né? É como num jogo, né? Às vezes você está ali numa situação que está indo muito bem, mas de repente surge um fator que te impede de você conseguir avançar, e aí você vai ter que gerenciar aquilo para fazer,
O atleta sabe muito bem disso, né? Você está ali numa posição que está difícil, você tem que gerenciar aquele momento para você virar a posição em teu favor. E na música também tem muito isso, né? Lógico, nós temos os ensaios, os treinamentos e tudo mais. Mas o momento do concerto, o momento da performance, ele é único e é mágico, né? E às vezes você entra em êxtase, assim, você sente uma energia, uma harmonia, aquilo tudo no seu corpo, aquilo passa por você e parece uma catarse, parece que você está viajando assim, para uma outra dimensão. É incrível. Aí, como é que você faz, assim, como é que você faz na sua rotina para você falou de performance e que esse limite não há limite. Não há limite. É interessante assim que tanto no físico também, e até porque essa expressão é feia, mas a limitação do corpo deixa isso mais difícil ainda, porque a música transcende, parece que transcende. O que eu quero dizer é que eu já falei aqui algumas vezes na expressão do significado de Karatê-do. Karatê-do significa caminho das mãos vazias. E caminho porque, na verdade, o treinamento no Karatê é uma trajetória. Você nunca pode dizer, eu sou faixa preta, não quer dizer que você chegou à excelência, mas você vai sempre buscando a excelência, né? Eu queria que você falasse como é que é a sua rotina para buscar essa alta performance. Na música também existe a excelência, mas você tem vários graus de excelência, né? Você chegou num grau de excelência, por exemplo, a gente está vendo esse vídeo, olha, foi maravilhoso, mas aí depois quando você começa a ver, olha, mas a gente podia melhorar isso aqui, conseguir uma coisa aqui, aí você vai buscar através do estudo, através de técnicas de leitura e numa análise da própria partitura, e numa análise do próprio grupo, achar uma solução para você obter aquele resultado que foi melhor do que o passado. E imagino que no Karatê deve ser a mesma coisa. A tua trajetória, cada vez que você vai galgando um degrau, significa que você venceu obstáculos, mas que você pode achar novos obstáculos e que você tem que ter a criatividade e achar os caminhos que possam fazer com que você vença a dificuldade física, a dificuldade técnica, mas existem outras soluções. E esse estudo, essa análise, né, eu estudo todo dia, todos os dias eu estudo. Todo dia eu estudo. Começa o seu dia, de manhã eu tenho ensaios. Eu tenho ensaios todos os dias com a orquestra. Hoje eu já tive ensaio. E são ensaios longos, são 4 horas de ensaio por dia. A trajetória no Karatê é muito individual, mas na regência você precisa... Eu tenho o lado individual, que é a minha preparação, mas eu tenho o lado coletivo. Sim. E tem muito a percepção analítica, entendeu, do que está acontecendo. E como eu já dirigi mais de 40 orquestras em mais de 20 países e cada vez vai agregando mais, né? A cada grupo que você chega... É uma nova situação, uma nova energia, um novo nível e você tem que imediatamente identificar aquilo ali e qual o resultado que você pode alcançar com aquele grupo, entendeu? Então essa vivência, a bagagem que você tem, ela te ajuda a buscar, a encontrar novas soluções, porque você reflete em toda a tua experiência no que você já viu e o que você pode, com aquilo, aplicar melhorias na tua performance, entendeu? Então, é sempre importante você estar buscando, pesquisando no mercado, observando. A música ela é muito de observação, ouvir, né? E tem o estudo, obviamente, da parte técnica, entendeu? De partitura. Claro, de partitura. A história dos gestos, aplicar o gesto mais adequado. Esse gesto aqui não estou conseguindo. Porque assim, o músico não estudou regência, mas ele responde aquilo. Sim. Naturalmente, ele é treinado, ele responde. Ele não sabe por que ele está respondendo aquilo, né? Mas o maestro sabe o que um gesto que ele faz, ele vai obter um som mais suave. Um gesto mais impactante vai ter um som mais enérgico, mais duro. E esse som ele vai ser mais adequado para o discurso que a música está fazendo no momento. Se é uma narrativa de uma batalha, aí você precisa ter um som mais enérgico, mais intenso, mais tenso. Se é um momento de romantismo, aí você tem que suavizar. E tudo você faz com um gesto.
E aí, obviamente, você faz um gesto, isso aqui não funcionou, talvez aí você vai... o gesto tem que ficar mais suave. Você vai descobrir para que, aí às vezes não está preciso, então você tem que usar um gesto mais de precisão, ou um gesto mais de expressão. Você faz isso na frente do espelho? Não, eu faço isso na frente da orquestra, exatamente. Mas quando os seus treinos individuais, comparando, quando eu falo sobre Sim, música, eu sempre trago para o karatê, porque eu vejo tantas semelhanças, Cláudio. Não tem a coisa eu penso assim. No meu treino, eu uso muito espelho para corrigir movimentos. Por exemplo, no kata, que é a coreografia do karatê, há movimentos que são leves e há movimentos que são rígidos, exatamente, é a mesma coisa. E aí, tem vezes, quando a gente não está muito treinado, o movimento que tem que ser suave, por exemplo, os movimentos assim alongados, aí sai duro, sabe? Não sai bacana. Aí não no consegue espelho, tá legal. Não, assim, eu uso muito essa coisa da filmagem, né? Porque eu posso observar. Obviamente, no espelho, ou quando eu estou aqui com uma partitura, eu tô treinando meu gestual aqui. Pensando, já faço, já treino para ver como é que pode funcionar, inclusive porque tem as velocidades, né? E a música pode ser mais rápida ou mais lenta, então aquelas velocidades dos andamentos que a gente chama, tem que estar bem consolidados na tua cabeça, e assim, eles não são absolutos, né? Porque assim, uma orquestra pode ter uma respiração que aquilo funcione melhor mais rápido, uma pulsação dela, porque a orquestra é como um corpo, né? Então cada corpo tem o seu batimento, a sua pulsação, né? O seu coração ali, então você tem que explorar o que se adequa melhor aquele corpo, né? Eu acho que também para o atleta deve funcionar muito bem. Não adianta o atleta ter alta performance e querer, e um outro é muito veloz, mas o outro tem mais resistência. Então tem que saber explorar, exatamente. Então na música tem muito isso. E a gente, com toda essa experiência que você vai agregando, e tem assim, tem muitas linguagens que você aborda, né? Então eu já fiz balé, Lago do Cisne, Bela Adormecida, Quebra-Nozes, dirigir balé é uma experiência, ópera já é uma outra experiência, você tem aí 200, 300 pessoas, gente no palco, gente embaixo, então e você está controlando, gente que entra, sai de cena, os textos, né? A orquestra, um cantor que às vezes se equivoca, que você tem aquela crise que você tem que gerenciar junto com a orquestra, então já é uma experiência. E a própria orquestra tocando diversos repertórios, você pode tocar um repertório que é clássicos do cinema, ou tocar uma música popular, ou tocar uma sinfonia de Beethoven. Em cada um você tem uma maneira de atuar. Então é um universo assim... É um ator também, né? É um universo infinito. O maestro é um ator também, né? Claro, porque ele tem que convencer a orquestra e convencer a plateia daquele discurso que está sendo tocado ali para o público. Quando você está com algumas orquestras, você deve ter tido experiência assim, de algumas... ela entende mais o seu gesto, tem uma empatia maior. Isso, claro. Né? Isso. E outras a coisa não está funcionando, eles não pegaram. Exatamente, tem essa coisa da empatia. Às vezes tem orquestras que são mais difíceis de você lidar, e você tem que realmente, com a tua experiência, né, tentar realmente fazer com que eles venham até você e que você consiga trazê-los para o teu controle, entendeu? É como talvez um animal, né, um cavalo, assim, tem cavalo que é mais dócil e tem cavalo que é mais difícil, mas o cavaleiro ele tem que controlar isso, exatamente. Né? A orquestra também tem orquestra que é mais fácil de lidar, e tem orquestras que são mais difíceis, são muitas culturas, né? Eu me lembro que eu fui dirigir a Orquestra Filarmônica do Catar, que era os Emirados Árabes, em Doha, e tinha 35 nacionalidades de músicos diferentes na orquestra. Nossa. E nenhum no Catar. Então tinha francês, alemão, russo. Então isso forma uma energia assim muito diversa, e eram de excelência, e eles ficam ali. O maestro é o cara que é o líder. Então você está sendo testado. Às vezes você é testado, você é cobrado, se esse cara aí é bom mesmo, se ele sabe. Tem desafio, tem, né? Às desafio. vezes rola o desafio do músico, claro, exatamente. Então tudo isso você tem que, com a tua competência, com a tua capacidade, a tua excelência e a tua alta performance, saber
reverter e trazer para você. Trazer para você, o comando. Com autoridade, Exatamente. mas ao mesmo tempo com empatia, né? Claro, claro. Bacana, bacana. Você falou a respeito de harmonia aí, e eu queria que você... Eu comecei o programa até falando a respeito da minha percepção do que eu considero harmônica, né? Algo que é agradável de se ver. É por aí mesmo, Cláudio? Na verdade, a música você tem componentes, elementos básicos que fazem parte da música, que, por exemplo, a melodia, que é aquela melodia que você canta, que está ali a linha melódica que ocorre ali na canção. Né? Você tem o ritmo, porque aquela melodia tem um ritmo, a música tem um ritmo, e você tem a harmonia. A harmonia é todo o enchimento, são os acordes, as tonalidades que vão dar sustentação e qualidade, embelezar tensão ou distensão para essa melodia que está ali reinando. Então a harmonia ela é fundamental para o sucesso e para uma boa harmonia bem construída para que a música seja uma música de qualidade. E na música você tem a consonância, que são aquelas harmonias que são plenas, assim, que são mais relaxadas, e você tem a dissonância, que é aquela coisa tensa, né? Que você sente arrepio, incomoda, mas isso faz parte da música, porque a música, através da harmonia e da melodia, ela tem que trabalhar com diversas emoções do ser humano. Então, com a tensão, com o drama, mas também com o relaxamento, com a reflexão, né? Então, tudo isso, esses três elementos, a melodia, o ritmo e a harmonia, fazem com que a música seja extremamente agradável ou desagradável. Ou desagradável. Você não soa bem. Não está harmônica. Não soa bem. Você, assim, aí é o equilíbrio dos acordes, as notas. A pessoa não entende, ela fala assim, não, aqui não ficou legal. Exatamente. Por aí, né? Assim, você que está assistindo, você pode mandar suas perguntas aí pelo chat do canal, que a gente passa aqui para o maestro. E você também que está assistindo aqui nas redes sociais, deixa eu cumprimentar o pessoal que está aqui assistindo. Natália Montes, obrigada aqui pela presença, Natália. João Melo, Heitor José, João Júnior, Sidraque, Cleiton, Júlio, Luiz Cláudio, Igor. Boa tarde, minha flor. Luiz Cláudio, obrigada. Rodrigo Batista, Sérgio Pécora, Eduardo Júnior, Giovanni Souza, Miloa Morar, Thelma Regina, Flávia Silva, Johan Kallen, Marco Oliveira. Obrigada pela presença de vocês. Vocês podem mandar perguntas aqui que a gente vai passando aqui para o maestro. Milton, obrigada aí pela presença. Hoje o nosso papo é sobre harmonia. Oi, Mário Cadena, tudo bom? E eu queria que você falasse assim, como é que a gente pode desenvolver a capacidade de identificar essa harmonia que você está falando? Então, a música, como qualquer outra manifestação, seja esporte ou música ou arte, ela demanda uma vivência. E essa vivência não é que o sujeito precisa ser músico, mas ele precisa ouvir, ter mais contato, né? Então, aquele sujeito que vê mais futebol, obviamente, está sempre ali, ele vai entender mais do que aquele que não vê. Então, o sujeito que assiste mais concertos ou ouve mais música, ele vai se aproximando daquela linguagem e vai percebendo as diferenças. Por isso que eu acho que é muito importante na formação educacional do indivíduo que ele estude música. Né? Porque ele estudar música, como ele estuda inglês, como ele estuda matemática, como ele estuda português, vai permitir a ele que ele faça uma avaliação melhor dos conteúdos que são colocados à disposição dele. Então, você liga um rádio, você está ouvindo uma música, se você tem uma vivência e um contato, você vai dizer, olha, isso aqui é de baixa qualidade, isso aqui é de alta qualidade. Então, quer dizer, se a nossa música brasileira não tem boa qualidade, significa que a população não está sendo informada, não está estudando, não tá obtendo aquele contato, não está tendo aquele contato de forma a elevar o nível dela qualitativo para que ela possa julgar melhor e falar, não, isso aqui eu não quero. Então, para eu ouvir, eu preciso de uma música de mais qualidade. E se a gente tem isso, tudo melhora, né? Nas artes, na música. Eu vou perguntar para o Cláudio depois, assim, no final do programa, vou falar de algumas músicas que me incomodam, que eu escuto aí nas rádios. O que ele acha da harmonia dessas? Não agora, para não comprometê-lo. Em geral, assim, o que a gente tem hoje é uma coisa... como você nivela
pelo maior número de pessoas. Sim. Como é uma coisa muito comercial que é para atingir muita gente, como é que é o nível de conhecimento das pessoas? É um nível um pouco mais baixo. Então você tem que fazer uma música que é mais simples, que tem um conteúdo de menor qualidade, porque todo mundo vai ser capaz de entender. E aí, assim, hoje a gente tem um pouco disso, né? E o que você tinha nos anos 60, você tinha a bossa nova, você tinha né, a própria MPB, era uma música mais rebuscada, né? E a música popular brasileira tem muita qualidade nesse sentido, mas vai se perdendo à medida que as pessoas não buscam ouvir coisa melhor, ouvir aprimorar os ouvidos, ouvir uma boa música, parar um minutinho, ouvir um jazz, ouvir uma música clássica, ouvir uma bossa nova, ou ouvir coisas que têm realmente qualidade, porque aquilo vai enriquecer de uma maneira que ela vai ficar muito exigente. Eu falo sempre como vinho, né? Muitos anos atrás você começou a tomar aqueles vinhos. Sangue de boate, né? E tal. Hoje, depois que você vai tomando, vai melhorando o seu sabor, você já não consegue mais tomar aquele vinho de baixa qualidade, porque você, ao longo do tempo, foi se educando, paladar, exatamente. E a música é a mesma coisa, né? E é muito importante, porque a gente tem feito um trabalho muito bacana lá com a Orquestra Sinfônica, a gente tem concertos toda semana, gratuitos, toda terça-feira no Cine Brasília. Então, anota aí, gente. Toda terça-feira, Cine Brasília, Thiago, 20 horas, 20 gratuito. Horas. Né? Terça-feira, 20 horas, no Cine Brasília. Cine Brasília. Você sabia que tem música com a Orquestra Sinfônica de Brasília, com a regência do maestro? E de graça, hein? Olha, já pensou? Pra gente treinar os nossos ouvidos, para apreciar uma boa música. E é incrível, porque as pessoas, assim, nós fazemos também, aproveitando, assim, que nós estamos lá ensaiando todos os dias e trabalhamos todos os dias, que o nosso trabalho é um trabalho intenso, né? O músico de orquestra, ele está no topo da pirâmide da performance, porque é um músico que estuda desde criança, a vida toda, e ele se especializa naquele instrumento. Para entrar numa orquestra sinfônica, ele tem que fazer um concurso que é duríssimo, duríssimo é assim, né? E algumas vezes ele disputa uma vaga com centenas de pessoas, entendeu? Que são muito boas. Então ali só tem gente realmente na muito... facada, né? Exatamente. Então tem gente muito preparada. Então com isso a qualidade da música é excepcional. Então a gente tem feito muito concertos para escolas, a gente leva as crianças lá, lota aquele cine de crianças para eles verem um concerto didático. A gente mostra cada instrumento toca um trechinho: violino, viola, violoncelo, flauta, oboé, clarineta, fagote, contrabaixo, harpa, trompete, trompa, trombone, tuba, cada um toca e as pessoas, olha o som do instrumento, eu vou explicando, olha, veja a diferença. Aí depois nós tocamos as músicas, aí vocês perceberam, e assim, eu sempre pergunto, quem aí nunca viu um concerto de orquestra, isso mais o pessoal das escolas públicas, e mais de 90%. Agora, a sensação de ver uma orquestra sinfônica, ela é inenarrável, assim, pela primeira vez, que a música é muito forte, a força da música é muito intensa. Então, as crianças e adultos e pessoas que nunca vivenciaram, que têm a oportunidade de ver, porque às vezes o sujeito fala, isso é coisa chata, não gosto, mas na hora que vê, é tão envolvente, porque aquela energia que eu falei para você, ela só é possível ser sentida ao vivo. Sim. E quando você vê uma gravação, a gravação ela não transmite a energia. Mas ao vivo, ela está ali, você vê os músicos, você vê a performance, o movimento, você sente o ar se mexendo, aquela movimentação. E isso realmente envolve muitas pessoas, empolga muito. Cláudio, quanto que a música, essa vivência tua com a música, na regência, tendo regido tantas né, orquestras, mais de 40, né? Mais de 40 orquestras. Quanto que ela influencia a sua maneira de ver a vida? A música ela tem uma influência muito positiva na vida da gente, né? O que é difícil são as pessoas, né? Porque aí são as vaidades, aí você gerenciar artistas é sempre difícil, porque eles têm uma disputa, um é melhor do que o outro, mas ali você vê que a música, o sujeito ele estuda sozinho, é uma coisa individual, com o professor ali, e depois na vida profissional ele tem que ir para uma orquestra, e que ele tem que fazer um trabalho coletivo, e que o trabalho dele vai ter que se somar de todo mundo para obter um resultado único. E isso aí já é uma luta. Já é uma luta, você tem que trabalhar esses egos, você tem que fazer com que eles vistam a camisa
pelo time, não para si próprio, entendeu? Então também é uma doação. Eu sou muito bom, mas assim, eu vou ter que me doar aqui para que todos os que são muito bons tenham um resultado que seja de alta performance e excelente. Mas aqui, a música, ela tem uma energia muito positiva, e é como se fosse um banho de harmonia, de energia, assim, que aquilo te acalma, aquilo te dá uma paz, e aquilo, ao mesmo tempo, como você experimenta várias emoções, entendeu? Ela mexe muito com o teu organismo. Então, sob esse aspecto, como eu estou assim, vivenciando a música sempre, 24 horas e tal ali, ela tem uma influência muito importante na minha vida e até na saúde. Até na saúde. E quando você lida, por exemplo, nos seus relacionamentos, você acha que a música te influencia na maneira que você talvez seja mais exigente ou talvez seja mais paciente? Os dois. Os dois. Você é bastante exigente, mas você tem que saber também o limite da tua exigência, né? Você como enfrentar uma nova partitura ou um novo grupo musical. Né? Agora, por exemplo, a semana passada eu estava dirigindo em Viena. Viena é o grande centro da música, né? Sim. Mozart, Beethoven e tal. Viena, você respira música, né? E eu cheguei lá para participar do Vienna Summer Festival, e eram novas composições de compositores do mundo todo, da China, e sei que, músicas novas que estavam ali sendo estreadas. E você tem que pegar aquilo ali, né? Tem a expectativa do compositor, tem a expectativa do músico, né, o público, e é uma negociação. É uma negociação. Então, na vida, a música me fez ter mais serenidade, ter uma postura mais adequada em relação às dificuldades, às adversidades, entendeu? Ser exigente, com tolerância, e obter o resultado na medida em que você observa aquilo que você está trabalhando. Bacana, muito bom isso, né? Saber dessa influência na formação, né? Claro. Da pessoa, da música pode trazer. Eu queria que você falasse da tecnologia, o quanto que a tecnologia influenciou a capacidade de harmonizar. Eu não sei nem se isso influenciou ou não, né? Não é minha praia, a música, né? O quanto que ela influenciou a capacidade de harmonizar os instrumentos, ou quanto que influenciou a capacidade de harmonizar vozes com instrumentos. Então, assim como aquilo que eu te falei no início, né? Desculpa, eu já ouvi falar assim, de alguns instrumentos que não sei onde que cabe isso numa orquestra, mas em alguns shows assim que o instrumento faz, que ajuda até a voz da cantora, alguma coisa assim, né? Sim, tem coisas assim. Em termos de tecnologia, eu já fiz um concerto aqui de um compositor americano para iPad e orquestra. O iPad era o solista. Então o sujeito estava com um iPad assim, como se fosse um piano, e ia tocando o instrumento, tinha uma série de programas, e a orquestra ia acompanhando como se ele fosse, sei lá, um violino, um piano, só que a música que resulta era um outro tipo de música, entendeu? Deve ser mais metálica, não? Tem uma coisa tecnológica, mas assim, o resultado é muito interessante. Mas assim, te falando da tecnologia, né? Quando eu comecei a estudar música, a gente tinha aqueles discos de vinil, né? Mas só que no Brasil, para você conseguir um disco de vinil de música clássica, você tinha que importar. Então, para você conseguir ouvir a música, até você conseguir ouvir aquele artista, aí tinha aquele artista que era famoso, então aquilo era quase um mito, né? Aquela pessoa assim que você, nossa, aí, né? Aquele violinista, aquele maestro, tá tão distante, né? Então, o que a tecnologia fez? Ela encurtou esse espaço. Hoje você vai no YouTube e qualquer música de qualquer compositor e qualquer intérprete você consegue alcançar ali. O que isso ajudou? Ajudou a você ter um crescimento e uma velocidade no teu desenvolvimento muito mais rápida. Porque você passa a ouvir aqueles sons mais qualificados, as diversas interpretações, a qualquer momento. Sim. Aí você tinha que esperar para ouvir, então o teu tempo ia passando, né? É como se você treinar, você ter a capacidade de treinar com um grande mestre todo dia, ou você ter aquele mestre uma vez por ano, quando ele vem no congresso, não sei o quê. É uma diferença muito grande. Então a música, ela se desenvolve, a técnica e o nível dos músicos cresceu muito com a tecnologia. Você tem hoje, por exemplo, concertos transmitidos ao vivo das grandes orquestras,
ali em casa. Você pega, bota o teu home theater e você vê o concerto da Filarmônica de Berlim na hora, pelo canal deles, né, pelo Digital Concert Hall. Então isso fez com que, foi uma ferramenta muito importante que fez com que a música se desenvolvesse, que o nível dos músicos aumentasse, que a música atingisse mais público, né? Hoje você pode ouvir sem estar na sala de concerto, sem estar andar milhares de quilômetros. Agora, Cláudio, não só na transmissão, como assim, às vezes na qualidade do instrumento. Exatamente, né? Mas é isso que eu estou te falando. Toda a qualidade melhora. Toda a qualidade melhora. Aí você vai ver, olha a acústica dessa sala, como era muito melhor. Olha aquele instrumento que aquele instrumentista está tocando, como é bom. Então temos que desenvolver uma coisa, temos que ter aquele instrumento, temos que ter aquela acústica. E tudo isso desenvolve. Né? Eu vejo que tem algumas pessoas que afinam o violão, o instrumento com um aparelho. Tem, aquele é um aparelho que é uma referência. Que também é uma tecnologia. Que é uma tecnologia, exatamente. Mas é lógico que o melhor aparelho é o ouvido, né? Aquilo ali é só para dar uma referência. Mas é lógico que os instrumentos também evoluíram muito, porque você passou a ter instrumentos mais precisos de análise da madeira de construção, dos materiais. Então tudo isso melhorou a performance, melhorou a qualidade, a tecnologia melhora muito. E até, assim, o que tem acontecido mais recentemente é que você tem as partituras que são em papel, e hoje as pessoas já têm músicos que leem dentro de um iPad. E ele está com aquilo tudo ali dentro de um tablet, e você já vai lendo, já tem um pedal que você passa, já tem, entendeu? Quer dizer, então às vezes uma biblioteca inteira de partituras está dentro de um tablet, né? Com aquele papel. Exatamente. Quer dizer, uma série de inovações e que a tecnologia proporciona um upgrade, uma melhoria do nível e da qualidade e da percepção das pessoas. Isso aí dá para disseminar mais a música nas escolas também. Sou vizinho, Isaac Francelino, sou vizinho e amigo do trompetista Moisés Alves, que o maestro Cláudio Corrêa conhece. Claro, é um dos nossos músicos lá, um dos maiores talentos do trompete aí do Brasil, o Moisés. A Orquestra Sinfônica de Brasília é maravilhosa, já assisti a algumas apresentações da Orquestra no Cine Brasília, mas ainda não consegui ver a concorrida apresentação com músicas do cinema. Pergunta ao maestro se a orquestra já tocou alguma composição de Yanni. Abraços. Olha, de Yanni, nós já fizemos alguma coisa que tem aquele clássico concerto dele, que é na Grécia, assim, acho que teve alguma transcrição que nós já fizemos. Mas uma coisa muito interessante que nós vamos fazer em breve aí, viu, vocês que estão nos ouvindo, nós vamos fazer uma segunda edição do CCBB em Concert, que é lá no Centro Cultural do Banco do Brasil. Vamos fazer os clássicos do rock sinfônico, escritos para a orquestra sinfônica. Então a gente vai pegar a história do rock desde os Beatles, né, passando pelos principais roqueiros de diversas vertentes, né? Então tem Dire Straits, tem Rolling Stones, tem um Queen, a gente fez um medley de Queen, tem Raul Seixas, tem Renato Russo, tem Scorpions, tem Van Halen, tem Pink Floyd. Nossa. Isso tudo sinfônico. Então é uma coisa que vai ser muito bacana, vai ser no dia 27 de julho, no CCBB, é um sábado, não percam, acesso livre para as pessoas que quiserem assistir. Dia 27 de julho. E as do cinema estão sempre em pauta. Outro dia nós fizemos os clássicos do cinema também, que é sempre muito concorrido, com o maestro de Luxemburgo. Nós temos também sempre maestros e artistas convidados, né, que exatamente servem para trazer uma nova visão para a própria orquestra e para o público, né? Acho que é importante a gente ter essa diversidade. Como o ser humano o ser humano gosta dessa questão da diversidade, então na música, na nossa programação, a gente tem muita diversidade. Começamos o ano com um programa de merengue sinfônico, que é um ritmo da República Dominicana, que é bem caribenho, né? Mas ao mesmo tempo estamos comemorando, celebrando os 100 anos do Cláudio Santoro, que foi o compositor que fundou a orquestra, 60 anos da morte do Villa-Lobos, que é o principal compositor brasileiro. Então a orquestra, a semana que vem nós temos um concerto todo. Com o teatro funcionando. Pois ele tá na pauta aí para melhorar. Tá uma luta grande aí, ele vai voltar em breve. O teatro não tem como não voltar, porque ele é um patrimônio da nossa cidade, ele vai voltar e o pessoal está lutando aí, o pessoal da seu secretário, as autoridades envolvidas estão lutando bastante, porque sabem da importância que tem
a gente ter uma vida cultural intensa Sim. num país que é o Brasil, que é uma das capitais mais importantes, Brasília é uma das capitais mais importantes do mundo. Então não pode ter uma vida cultural de menor porte, né? É, com certeza. Aí você falou que vai comemorar também o aniversário do Cláudio Santoro, estamos fazendo vários concertos. E esse ano a orquestra está fazendo 40 anos de existência. Bacana. 40 anos. E eu 40 anos de carreira, porque eu estou lá desde o primeiro concerto, entendeu? Com o Cláudio Santoro. E assim, conheço toda aquela história, entendeu? Muita história para contar. E vale a pena ir lá assistir, conferir. E a orquestra tem muitos programas que são interessantes. Hoje mesmo nós tivemos um dos nossos músicos que foi tocar numa UPA de São Sebastião. A gente tem esse programa que chama Concertos da Saúde. Eu acho que eu até te mandei um que a gente fez lá no hospital de base. A gente tocou o Bolero de Ravel com a orquestra sinfônica completa ali. E aí você vê a força da música. Que a música, ela emociona as pessoas, elas ficam muito impactadas. Tem gente até que os aparelhos começam a funcionar ali melhor e tal. Vamos dizer, os elementos vitais do corpo reagem. Sente a vibração, né? Reagem imediatamente. Sim. Então, a gente não sabe ainda toda a força e o potencial da música. Mas eu tento, com a orquestra que é da cidade, que é um patrimônio da nossa cidade, tentar levar essa mensagem musical de qualidade ao máximo de pessoas nas mais diversas situações. Então, parabéns por mais esse trabalho, na verdade. Você falou em um determinado momento sobre a dissonância, que a dissonância também é um recurso na música. E uma das perguntas que eu estava preparando para te fazer, essa questão da dissonância. Você falou assim, em determinado momento, há uma dissonância. Exatamente. A harmonia, a dissonância, ela é uma tensão. Então, a música ela é formada de tensão e relaxamento, porque é exatamente para gerar a emoção. Se você for ter uma música totalmente relaxada, vai chegar um momento que você vai perder o interesse e o foco. Então ela cria momentos de tensão e você começa a ficar ali, é a técnica, né? Os acordes se aproximam muito, ficam muito próximos, e aquilo ali você sente e fica esperando pelo momento em que finalmente o compositor distensiona e coloca a harmonia de volta naquela forma consonante que você... entendeu? Então, isso é uma forma que os compositores têm de mexer com a emoção das pessoas. Muitas vezes, por exemplo, nós fizemos a semana passada uma música que era o Sherazade de Korsakov, que conta a história da Sherazade, que era uma sultana, e o sultão ele matava todas as suas mulheres porque ele não confiava nas mulheres e não sei o quê. E a Sherazade começou a contar histórias para ele. Toda noite, não terminava a história no dia seguinte, para ele ficar curioso e mantê-la viva. Então a música mostra esse lado tenso do sultão, querendo matar, e depois ela com toda a doçura dela, relaxa. Então tem a dissonância, ela gera esses momentos de tensão, né? E que você fica preocupado, na história, e o cinema é muito isso. Por exemplo, você vê o Hitchcock lá, aquele negócio com a faca, né? Ou o tubarão, aquele negócio o tubarão chegando. Então, tudo isso é para mexer exatamente com a emoção das pessoas. Bacana. Deixa eu cumprimentar mais um pouco aqui o pessoal daqui das redes sociais, Júnior Araújo assistindo, o Marcos Borges, Mário Cadena, manda um alô. Obrigada, Mário. Natália, Marcos França, Olímpio César, Geraldo Ferreira, Maurício Moraes, Mepá, Francisco Lacerda, Felipe Carvalho, Rodrigo Odilon, Milton Francisco, João Melo, Heitor José, João Júnior. Nós estamos conversando a respeito de harmonia. E o nosso entrevistado hoje, Marcos França, é o maestro Cláudio Cohen. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é quais são as principais habilidades para ser um maestro de alta performance? Para você ser um maestro de alta performance, você precisa estudar muito, muito. E no caso de uma orquestra, você conhecer bem os instrumentos de orquestra, saber as possibilidades deles e saber a possibilidade de cada um daqueles instrumentistas que está ali. Porque quando você sobe à frente de uma orquestra, eles vão... exigir muito de você. Né? Eles estão esperando que você realmente possa dar uma contribuição efetiva para levá-los para um patamar
de excelência ou de alta performance. Então você tem que se preparar muito, chegar lá com tudo pronto na cabeça, de forma a não gerar nenhuma dúvida naquilo que você está querendo passar para eles, né? Então o estudo, a preparação, observação, ouvir, conhecer os instrumentos, dominar um instrumento, tentar tocar em orquestra, porque assim, é importante você conhecer o outro lado, exatamente. Né? Eu toquei a vida inteira, então conheço bem os dois lados, entendeu? Para você poder dirigir, saber o que falar. Se você não conhece aquele meio, como é que você vai contribuir? É interessante então, também o conhecimento de cada um dos instrumentos, né? As possibilidades de cada instrumento, né? Especialmente quando você chega na frente de uma orquestra que você não conhece ninguém, né? As possibilidades do músico. Claro, você não conhece, mas você conhece dos instrumentos. Mas quando você começa assim, né? Eu te falei dessas mais de 40 orquestras, quando você começa, você já sabe, já sabe o que pode, o que pode. E os músicos também falam, esse maestro eu já sei. Já sei quem é. Não vai ser difícil ou vai ser mais tranquilo, entendeu? E a inteligência emocional é fundamental. Você sempre lembrar que você está lidando com pessoas, né? Que você tem que convencê-las e embora às vezes possa ter resistências, dificuldade. Então, inteligência emocional, paciência, psicologia e conhecimento. Bacana. São as habilidades de um músico, um maestro de alta performance. Trabalhar com a harmonia lhe ajudou a viver uma vida mais harmônica? Sem dúvida, sem dúvida. A música sempre ela traz sabedoria, ela traz serenidade. Como ela é diversa, como o discurso musical tem muitas possibilidades, e isso trabalha com as suas emoções, se você souber usar isso de uma forma inteligente, traz muito benefício. Tanto que hoje a musicoterapia é uma exatamente para você trazer o bem-estar e harmonizar a vida de uma pessoa. Eu já vi um teste em vídeo de o resultado da música na água, né, na energia, na formação da água, alguma coisa assim. Pois é, então você vê que inclusive compositores colocam efeitos de água, efeitos da natureza, ruídos de animais, assim, que os instrumentos imitando. Às vezes a música pode ser muito tensa porque ela retrata uma cidade, uma metrópole assim muito movimentada, né? Ou ela pode ser muito tranquila porque ela retrata uma história no campo, né? Com os pastores, com ovelhas e tal. Então tudo isso traz uma contribuição muito importante para a tua vivência. Bacana. Cláudio, eu sempre pergunto aqui para os meus convidados, e aí é uma questão bem pessoal, o que você considera mais importante na vida? Olha, é muito difícil dizer o que você considera mais importante, mas eu acho que uma vida harmônica, ela presume você ter uma família equilibrada. Eu acho que a família é uma coisa muito importante, né? Eu tenho uma boa família, e dou graças a Deus por isso, né? E você ter uma realização num trabalho, num objetivo em que você acredita e que você é feliz com ele. Isso são coisas que realmente são muito importantes. Eu acho que se você tem esse objetivo do trabalho que harmoniza com a tua família, você vai ter uma longevidade muito grande, você vai viver bem, de forma harmônica aí com o universo. Bacana. Tá vendo como a gente escolheu o tema harmonia e não podia ter casado melhor, né? A harmonia é um tema muito sedutor. É verdade. Cláudio, agora sim, eu gostaria que você deixasse assim para ficar registrado aqui nos anais, né, do canal Alta Performance, qual é a sua dica de alta performance, a dica de alta performance do maestro Cláudio Cohen. Olha, a dica de alta performance musical... Dica de alta performance, pode ser musical. É você sentar num dia bem tranquilo e ouvir todas as sinfonias de Beethoven num sofá. Isso vai ser uma alta performance cultural. Isso vai te engrandecer muito. Você coloca ali Hoje tem essas Smart TV, né? Você bota lá no YouTube e vai ouvindo aquilo e tenta fazer com que aquela música, aquela energia entre dentro de você.
né? A alta performance vai ser no sentido de você estar consumindo aquele conteúdo de altíssima qualidade. Não é aquela alta performance, você vai correr daqui, fazer uma maratona. É diferente, né? Mas aquilo vai ser muito enriquecedor. Mas é uma experiência que vai exigir de você uma concentração, né, e paciência. Mas ela é muito enriquecedora. Quando você para ouvir Beethoven, qual é o seu músico eu tenho muitos, preferido? né? Se você pudesse escolher um. Eu gosto... Se você pudesse, assim, se você tivesse que escolher um. É engraçado porque em cada momento você está apaixonado por alguma linha, você descobre coisas novas, né? Mas dos nossos compositores, sem dúvida, o Villa-Lobos é um compositor muito apaixonante, né? Nessa área internacional, Bach, que é um gênio que vem lá de 1750, né? O Mozart e o Brahms são compositores de Beethoven, são esses assim, né? Os grandes gênios em que você pode estar ali sempre descobrindo coisas novas. Não falou um, mas falou vários ótimos. Porque um é difícil. É como se você tiver que escolher um filho. Qual o seu filho preferido? Olha, qual dos 5 você gosta mais, né? Aí você fica assim, não todos são muito bons. E eu tenho certeza que as pessoas vão... Ouve um pouquinho de cada um, né? Mozart, Bach, Beethoven, Brahms, Villa-Lobos. Quando você tira esses momentos para ouvir a música, para ficar só você e a música, é como se fosse uma meditação? Sim, porque a minha relação ao ouvir música ela é muito diferente de uma pessoa leiga, né? Então eu entro naquele universo, busco identificar o que o compositor quis dizer, qual é o discurso, como é que é aquele som, né? Então não é uma escuta passiva, né? Não. É uma escuta bem ativa, claro. né? Você vai perguntando para a música, crítica, né? E bem crítica, assim, né? Olha só, não, mas isso aqui não tá, entendeu? Né? Não é compromissada, não é descompromissada. Mas uma audição descompromissada, em que você senta ali para ouvir e tentar absorver aquela harmonia que é transmitida através daquele discurso musical, é muito interessante. É uma experiência enriquecedora. Bacana. Cláudia, eu quero agradecer a você mais uma vez pela sua presença. Foi muito bom ter aqui. Eu agradeço você pelo convite, Carla, e parabéns pelo seu programa e pela sua alta performance também. Obrigada. Obrigada. Vou assistir à orquestra. Você é minha convidada. Toda terça-feira. Terça-feira agora tem concerto. Vem lá que vai ser lindo. Tem concerto. Vai ter um CCBB no dia 27 de julho também, não é isso? Isso, 27 de julho. Tem um no Yacht Club, Yacht in Concert, 17 de agosto. Na beira do lago, lindo. Isso vai ser bonito. Sempre. 17 de agosto na beira do lago, no Yacht Club. Isso, a 5ª edição do Yacht in Concert. E a gente tem aí uma série de atividades, mas assim, aquele regular é toda terça-feira no Cine Brasília. 20 horas, né? 20 horas, entrada franca, acesso livre. Vamos lá. Bacana. Nós falamos assim hoje a respeito de harmonia. Eu falei de algumas coisas também no início do nosso encontro que são importantes para a gente buscar esse equilíbrio na vida, especialmente quando a gente fala de atividade profissional e atividade familiar. E eu queria falar de um último ponto que eu considero bem importante. Considerar que não é uma grande mudança que é necessária muitas vezes fazer, mas que pequenas mudanças na vida, elas dão um resultado muito importante, muito impactante. Então você não precisa performar de uma maneira muito grande um papel social, ou fazer uma mudança muito grande. Por exemplo, você como pai, de repente tem um final de semana maravilhoso com seu filho e aquele foi o melhor dia para ele. Então, às vezes, pequena mudança dá um impacto muito grande na nossa vida. É isso aí, eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima semana, sexta-feira às 16 horas.